princípio da insignificância, o objetivo dele não é beneficiar o infrator. O objetivo do princípio da insignificância é evitar encher os tribunais com processos insignificantes. O processo penal é sim uma intervenção drástica, né? Deve ser utilizado somente em último caso. A insignificância, mediante critérios bem definidos, é um instrumento importante para regular e permitir ao juiz aplicar a lei penal com maior razoabilidade, com maior justiça. O princípio da insignificância surgiu lá no direito romano. Tinham vários casos muito simples que acabavam sendo julgados pelo julgador máximo. Para evitar que isso acontecesse, para que ele desse prioridade aos principais casos mais importantes, criaram o princípio da insignificância e a partir desse momento ele só julgaria os casos principais e os casos vistos como insignificantes não iriam para o julgador máximo. É evitar que pessoas que tenham praticado condutas com uma gravidade muito reduzida, muito pequena, sejam atingidas por uma condenação penal e por todos os efeitos graves que essa condenação impõe. Quando você vai propor uma ação penal, você tem que pensar para que serve aquela ação penal. Portanto, que houve o delito, há um autor, há a materialidade, mas se a resposta penal ela é proporcional ao dano causado por aquele delito. Se alguém furta uma gilete para fazer barba, do ponto de vista da lei penal, isso é crime, né? E prevê uma pena de 1 a 4 anos. Mas essa gilete tem uma expressão econômica tão insignificante que não tem sentido iniciar um processo e condenar essa pessoa a uma pena privativa de liberdade por conta de algo que vale tão pouco. É muito comum em caso de supermercado. A pessoa entra no supermercado, pega lá um pote de manteiga, pega um biscoito, pega alguma coisa que ela está precisando no momento, não tem como pagar. O princípio da insignificância é aplicado também em outros tipos de crime. Ele pode acontecer, por exemplo, no descaminho, que é a conduta da pessoa que traz mercadorias do exterior sem recolhimento dos tributos adequados. O descaminho é a ilusão do pagamento de imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria permitida, ofendendo a ordem tributária. A partir de 2014, essa prática foi desmembrada do crime de contrabando e prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos. A pena é aplicada em dobro se o crime for praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Quem sonega impostos, quem deixa de recolher tributos, quem pratica descaminho, no valor até R$10.000, entende-se que este valor, uma vez que o Estado não o executa, digamos, a título de execução fiscal, também não pode ser um valor que deva merecer um processo criminal. Então, a jurisprudência acaba considerando insignificante o descaminho, a sonegação fiscal até R$10.000. Em 2012, uma portaria da Fazenda Nacional elevou para R$20.000 o valor mínimo para execução de dívidas fiscais. Entretanto, em setembro de 2014, a 6ª turma do STJ reformou a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para determinar o prosseguimento de ação penal em um caso de importação de mercadorias sem pagamento dos impostos, calculados em mais de R$11.000. Para os ministros, o princípio da insignificância só é aplicável ao crime de descaminho quando o valor dos tributos não pagos for inferior a R$10.000, limite que não pode ser alterado por portaria do ministro da Fazenda, mas apenas por lei. É importante ressaltar que a aplicação do princípio da insignificância em crime de descaminho não implica em renúncia ou perdão do tributo pelo Estado, que apenas opta por não fazer a cobrança judicial em dado momento, porque, na sua avaliação, o valor a executar não justifica o custo da operação. Aplica-se sempre o princípio da insignificância se for um primário com bons antecedentes, que não tem o histórico de cometer ilícitos e praticou um ilícito como se fosse um deslize na vida dele de uma pequena coisa.
Eles analisam a inexpressividade da conduta, né, se for uma conduta que não teve nenhuma lesão, não causou nenhuma lesão ao bem jurídico tutelado, o comportamento do agente, se tem reprovabilidade social da ação, a ofensividade da conduta, tudo isso é analisado e de acordo com esses requisitos, o Supremo Tribunal Federal e o STJ têm aplicado o princípio da insignificância. Nós temos aqui alguns casos em que a gente ou pediu a aplicabilidade do princípio da insignificância e um deles, de forma mais pontual, em que a gente teve a aplicabilidade reconhecida com a absolvição do acusado. Esse processo é de 2013. O acusado, um homem, andando numa via pública, avistou um carro com o vidro aberto. Quando ele se aproximou do carro, ele viu que dentro do carro haviam alguns bens. Dentre esses bens, um GPS, um batom e algumas pulseiras de bijuteria mesmo, não seriam joias. E aí, na oportunidade, como o carro estava aberto, ele acessou e conseguiu subtrair esses bens. Muitas vezes, numa periferia, você falar num furto de um objeto, às vezes um material de higiene, alimento de R$30, para aquela comunidade ali, aquele valor muitas vezes não é insignificante. E se o Estado simplesmente ele se afasta da coerção desse tipo de conduta, você pode gerar ali um incremento da violência, um incremento dessa mazela social. É muito comum na cidade do interior você ter vários furtos. Uma pessoa que furta continuamente. Essa pessoa ela vai ser condenada a uma pena. E vão chegar vários habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e até no Supremo Tribunal falando na insignificância. Isso é um insignificante penal naquela situação daquela cidade onde se sabe que aquela pessoa comete pequenos furtos? Para que se configure o princípio da insignificância, não se leva em conta apenas o valor do bem material subtraído, mas também a condição econômica das vítimas e as circunstâncias e consequências do delito cometido. Com esse entendimento, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de habeas corpus de um homem preso por furtar uma bicicleta e uma garrafa de uísque em Mato Grosso do Sul. Ao analisar o pedido, o ministro relator, Jorge Mussi, ressaltou que, apesar de os bens furtados totalizarem apenas R$ 91,80, uma das vítimas utilizava a bicicleta como meio de transporte para se deslocar até o trabalho, sendo este, então, um bem relevante e de repercussão no seu patrimônio. O direito penal ele tem uma função preventiva de evitar crimes exatamente pela expectativa de punição. E quando você vulgariza um princípio como esse, que deve ser aplicado de forma excepcional, você corre o risco de gerar essa sensação de impunidade e ocasionar tanto a reação abusiva de quem é vítima, quanto o próprio estímulo no autor da conduta criminosa a voltar a delinquir. Isso não é nada bom. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Aqui foi um crime praticado já por uma mulher. Ela tem 3 filhos, né, na faixa etária de 15, 6 e 2 anos de idade, e eles estavam passando fome, né? E aí ela deixou o filho maior de 15 anos cuidando dos outros 2 e saiu em busca de comida. Nessa busca por comida, ela entrou no mercado e ela subtraiu uma chupeta e uma lata de leite ninho. E aí eles esperaram ela sair do supermercado para de fato abordarem, né? Para poder caracterizar efetivamente a ocorrência do crime de furto. Nesse caso específico, a gente não teve a aplicabilidade do princípio porque o próprio Ministério Público ofereceu o sursi, né? A suspensão condicional do processo, até por ser primária e ser aplicada a pena no mínimo legal, aí existe a possibilidade dessa substituição da pena por uma pena restritiva de direitos. Para analisar se a conduta foi ofensiva ou não, se o agente tem periculosidade ou não, se a reprovabilidade social da ação existiu ou não existiu, tem uma certa subjetividade, né? Inclusive isso que gera recurso atrás de recurso para ver se aplica ou não aplica o princípio, porque cada julgador tem a sua forma de analisar os requisitos do princípio da insignificância. Qual é o ilícito? Qual o dano? A possibilidade de ressarcimento? Existe uma resposta civil que faça o ressarcimento e, ao mesmo tempo, dê uma resposta suficiente para a sociedade? Vale a pena mover a máquina penal? E isso tudo acaba sendo considerado tanto nas razões de decidir do Ministério Público, quando ele pede uma investigação ou quando ele propõe uma ação, ou quando isso chega no judiciário, em regra, a defesa entra com habeas corpus ou o juiz, numa sentença, diz: vou deixar de aplicar a pena porque, ao princípio, isso aqui seria um insignificante penal. Em dezembro de 2015, o ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz, determinou a soltura imediata de 2 moradores de rua que ficaram presos por cerca de 4 meses em Teresina. Os acusados tentaram furtar 3 telhas de amianto velhas e quebradas, retiradas de uma agência abandonada do INSS. Além de observar sinais robustos de atipicidade do fato, por não identificar elementos legais para se constituir delito em razão do valor irrelevante das telhas, o ministro considerou a prisão preventiva uma notória injustiça, pois o fato de os acusados não possuírem documentos e serem moradores de rua onde consomem drogas não autoriza a conclusão de que possam oferecer risco concreto à aplicação da lei penal. Quando o juiz concede uma liberdade a alguém, permitindo que ela responda em liberdade ao processo que ainda vai ser instaurado, isso não significa impunidade. Impunidade há quando essa pessoa, no final, não é sentenciada, ou quando ela é absolvida numa hipótese em que claramente deveria ter sido condenada, o que também é difícil muitas vezes saber, né? Mas se a pessoa responde ao processo em liberdade e depois de algum tempo vem a ser condenada, houve justiça. Ela não precisa estar presa durante o processo. A prisão é excepcional. O preso ele custa muito caro para o Estado, né? Então, hoje nós temos um aparato, né, muito grande, robusto, para a manutenção dos indivíduos presos cautelarmente, né? Então, aqui na Polícia Civil ele é encaminhado para a carceragem, né? Nós temos lá um contingente muito grande de servidores. Então, gera esse custo para o Estado e gera um custo para o indivíduo, que às vezes é absolvido lá mais adiante, depois do processo, é provado que o fato é atípico, né? Mas ele vai ficar com uma mancha na sua vida, uma marca na sua vida, é muito grave, né? Prender uma pessoa no Brasil envolve uma série de custos. De acordo com a estimativa da Secretaria Nacional de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, o custo médio de um processo judicial é de R$ 1.848. Já a média nacional de custo por um presidiário é de R$ 2.400 por mês, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Qualquer processo criminal ele tem um custo muito grande. Então, muitas vezes, um pequeno furto de um valor tão insignificante não justifica o acionamento de toda essa máquina repressiva do Estado para, depois de anos, chegar-se a uma pena que será uma pena que talvez não tenha tanto reflexo, tanta importância assim no cumprimento das suas finalidades.
Quando nós trabalhamos com direito penal, nós não trabalhamos só com valores monetários, nós trabalhamos com uma simbologia da aplicação da lei de forma igual a todas as pessoas, sejam as pessoas vítimas, sejam as pessoas autores de delito. E esses devem ser investigados e punidos ou absolvidos pelo fato e não por sua condição social. Nós costumamos examinar o que está no processo sob a ótica do julgador, né? Dos sujeitos processuais ali. E nós temos que considerar também a ótica do comerciante, a ótica da pessoa que foi lesada, da própria comunidade. Porque, vejam, um comerciante que tem um comércio, um comércio varejista, e todo dia ele vê o seu comércio ser vítima de um pequeno furto, né? Às vezes pelo mesmo autor, né? Pelo mesmo infrator. E ele vai na delegacia, esse processo, quando é instaurado, resulta numa absolvição. No dia seguinte acontece a mesma coisa, com resultado também de absolvição. Isso cria uma sensação de impunidade, uma sensação de desproteção. Qualquer supermercado de médio porte tem já um sistema de fiscalização eletrônica que imediatamente a pessoa passa da linha do caixa, já tem um segurança do supermercado cercando a pessoa, chamando a polícia. Os supermercados tentam, da maior maneira possível, melhorar as câmeras, né, toda a parte de segurança da loja, com vigilância, com as câmeras. Preocupação que nós temos também com os clientes que estão nas lojas. Então acaba sendo alto o investimento, tentando realmente minimizar esse problema. É lógico que se a gente pensa num contexto fechado, o valor é irrisório, mas se a gente para avaliar o histórico como um todo, a gente sabe que acontece isso de forma reiterada. E isso acaba gerando sim uma ofensividade, uma lesividade para o patrimônio daquela determinada empresa. A Associação de Supermercados do Brasil fez uma contagem. Só no ano de 2016 representou 2,90% do faturamento líquido dos supermercados no Brasil. Quer dizer, que é um dado muito alto. Se você for imaginar que nós temos mais ou menos uma quebra, os supermercados, na ordem de 6%. Então, é praticamente quase metade aí da quebra dos supermercadistas são dos pequenos furtos em supermercados. Nós temos que ter esse cuidado também de não sermos tão permissivos a ponto de estimularmos essas condutas e, o que é pior, ao gerarmos essa sensação de impunidade, fazemos com que muitas vezes a vítima do crime ou a própria comunidade reaja por si mesma. O Superior Tribunal de Justiça determinou em maio de 2017 o trancamento de um processo criminal de acusação por furto de um salame que custava R$ 18,11 em São José dos Campos, interior de São Paulo. Preso em flagrante, o acusado ficou cerca de 4 meses atrás das grades por conta da acusação, até ter tido reconhecido o seu direito de responder ao processo em liberdade. Na decisão do STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior considerou a insignificância da conduta do acusado em razão do baixo valor do alimento furtado. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
se a gente percebe que o agente que está cometendo o crime já é reincidente ou tem maus antecedentes, não tem como você aplicar o princípio da insignificância, até mesmo se ele já foi beneficiado anteriormente pelo próprio princípio da insignificância, porque a gente percebe que o agente está usando o princípio da insignificância para cometer pequenos furtos e fazer disso um meio de vida. Nós vimos muito isso, né? A pessoa subtraiu pequena coisa e chega ao STJ, para o STJ decidir. Mas o que a gente não vê muitas vezes, por não ter acesso ao processo, mas quando você tem acesso ao processo, você vê que aquela pessoa é multirreincidente. O fato de o réu ser reincidente e cometer crime enquanto cumpre pena em regime aberto não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Com esse fundamento, o ministro do STJ, Nefe Cordeiro, negou liminar a mulher condenada pelo furto de 19 ovos de Páscoa, 7 barras de chocolate, 2 peitos de frango e 4 vidros de perfume. O caso ocorreu em São Paulo em maio de 2017. Se o agente não tem reincidência, se o agente tem as circunstâncias judiciais favoráveis, dependendo da quantidade de pena, a gente consegue substituir a prisão por pena restritiva de direitos, que a gente chama. Então, que é o próprio juiz da execução que vai definir prestação de serviço à comunidade, ou então uma pena pecuniária, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que pensar em melhorar o nosso processo penal para que o nosso processo penal se resolva em primeiro grau, na maior parte das vezes. Não é que não vai existir apelação, vai existir apelação, pode haver erros, mas que as apelações sejam por questões jurídicas. Se é possível negociar em determinados delitos, aonde o ressarcimento seja possível, sejam em crimes contra o patrimônio, eu penso que nós devemos aumentar a possibilidade da suspensão condicional do processo, da transação penal e também dos acordos penais. No começo havia uma discussão se a polícia caberia à autoridade policial, o delegado de polícia de imediato fazer essa averiguação. Hoje em dia isso já é uma questão superada aqui no Distrito Federal, posso falar com segurança, aceita pelo Judiciário, pela Corregedoria da Polícia, é feito um despacho fundamentado na ocorrência policial, informando que aquele fato é insignificante na esfera penal e pelo princípio da fragmentariedade, não é aplicada a prisão em flagrante, e é processado somente a ocorrência para um futuro arquivamento. Com a última reforma do Código de Processo Penal, o juiz tinha 24 horas para analisar o auto de prisão em flagrante. Então, se ele analisasse o auto de prisão em flagrante e constatasse ali que aquela prisão foi por uma lesão ínfima, insignificante, que aquela pessoa não dotava de uma ofensividade à sociedade, ele já poderia arquivar o inquérito e soltar a pessoa. Então, isso já acontece com a última reforma do Código de Processo Penal. E, recentemente, a audiência de custódia. Muitos policiais ou muitas pessoas se insurgem contra esse princípio, contra a sua aplicação, porque diz, a polícia muitas vezes prende e o juiz solta, E isso hoje é feito de uma maneira até mais rápida, porque nós temos as audiências de custódia, nas quais o juiz, tendo contato quase imediato com o autor do crime, já avalia se é o caso de mantê-lo ou não preso. Se tem gente cometendo crimes insignificantes, que na verdade não seriam crimes, porque é isso que o princípio da insignificância faz. Ele faz com que aquela conduta não seja vista como crime. Se mesmo assim um agente for condenado por uma conduta desse nível e for colocado no sistema penitenciário, tem um problema social enorme, porque ele vai ser colocado junto com pessoas que cometeram crimes que não são insignificantes. Então ele vai estar junto, às vezes uma pessoa que furtou um chinelo, que furtou uma pote de manteiga no supermercado, vai estar junto com um homicida, vai estar junto com um latrocida dentro do presídio, e isso causa um prejuízo enorme para a sociedade, porque quando ele sair do presídio, a gente vai experimentar quais foram as consequências dessa prisão, que não deveria ter acontecido. O CNJ vem trabalhando bastante para implementar as audiências de custódia, e isso vai também ajudar para que, não é que esvaziem os presídios, é que não entrem nos presídios, só entrem nos presídios mesmo quem realmente necessita. O Código Penal, na reforma que nós tivemos também em 1984, depois mais recente, vem preconizando sempre por penas alternativas, e o juiz vem trabalhando com isso. O que nós temos tentado na própria jurisprudência do STJ, e o Supremo também faz isso, é estabelecer critérios e diretrizes para que todos os juízes do Brasil apliquem a lei de uma maneira mais uniforme. O Estado e os operadores do direito, da segurança pública, precisam encontrar um equilíbrio para que não se chegue a nenhum dos extremos, nem
de uma punibilidade exacerbada, tampouco de uma impunidade absoluta, onde os cidadãos e os comerciantes eles fiquem, né, totalmente vulneráveis aos criminosos. Em qualquer país do mundo, a prisão, a pena privativa de liberdade, só deve ser reservada para os casos mais graves, e mesmo assim com limites bem estabelecidos. Quando se pune alguém com uma pena, por exemplo, de 4 anos de prisão, e essa pena é substituída por 2 restrições de direitos, como, por exemplo, comparecer semanalmente a uma instituição para prestar serviços a essa instituição, ou então prestar ajuda financeira, o que nós chamamos de prestação pecuniária à vítima, isso é uma punição.